Tem uma filosofia sobre sucesso, escrita há quase um século, que até hoje soa radical. Ela vem do livro A Lei do Triunfo. Hoje, a gente vai desvendar a ideia mais intrigante desse livro, um princípio que promete um poder extraordinário através da simples união de mentes. E tudo começa com essa pergunta. Ela é o coração de toda essa filosofia. E olha, não é só uma metáfora para trabalho em equipe, não. A proposta aqui é que a união de mentes, sob condições muito específicas, pode literalmente dar origem a uma consciência nova e superior. Esse conceito, ao mesmo tempo misterioso e poderoso, tem um nome. A filosofia do livro o chama de Mastermind, ou, numa tradução livre, uma mente mestra. Essa é a definição oficial do autor. A chave de tudo aqui é a cooperação harmoniosa. Sabe, não se trata só de trabalhar junto. É uma sintonia tão perfeita que, segundo essa filosofia, cria uma terceira entidade mental, algo invisível, mas mais poderoso que a soma das partes. Essa fórmula aqui ilustra a ideia perfeitamente. Mas o interessante é que essa terceira mente não é algo permanente. Ela só existe, só está disponível enquanto essa aliança amigável e harmoniosa continua de pé. No momento em que surge um conflito, uma desarmonia, pronto, essa força extra simplesmente se desfaz. Tá, mas como uma coisa dessa seria possível? A explicação da filosofia entra num campo fascinante que o autor chamou de química mental. E ele propõe um mecanismo bem peculiar para essa conexão. A teoria por trás disso é um produto total de sua época, o que é bem curioso. A ideia é que o nosso cérebro emite vibrações de pensamento, e essas vibrações viajariam por um meio universal que o autor chama de éter, um conceito que era popular na ciência da época, mas que hoje já foi descartado. O cérebro funcionaria então de forma muito parecida com uma estação de rádio. Essa analogia com o rádio ajuda a gente a entender direitinho o conceito. De acordo com a filosofia, quando duas ou mais mentes estão em perfeita harmonia, é como se elas se sintonizassem na mesmíssima frequência. E essa sintonia permitiria que as energias mentais delas se fundissem, criando assim a mastermind. Certo. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: como se alcança essa tal harmonia? Bom, a filosofia oferece um verdadeiro manual de instruções, um conjunto de 15 leis. Não dá para a gente detalhar todas aqui, mas elas se organizam em pilares fundamentais para desenvolver o tipo de caráter necessário para essas alianças. Essas leis não são só dicas aleatórias, elas formam um sistema completo construído sob 3 pilares. O primeiro é a mentalidade fundamental, que prepara o terreno com coisas como ter um objetivo principal definido e autoconfiança. O segundo pilar é o caráter pessoal, que molda o indivíduo com autocontrole, entusiasmo e por aí vai. E o terceiro são os princípios de ação, que põem tudo em prática com iniciativa, cooperação. Juntos, eles criariam um indivíduo pronto para formar uma aliança mastermind. Mas será que isso era só uma teoria abstrata, uma ideia bonita no papel? Segundo o autor, de jeito nenhum. Ele afirmava ter observado esse princípio em ação entre algumas das pessoas mais poderosas e bem-sucedidas da sua época. O autor aponta para a famosa aliança entre 3 gigantes da indústria, Henry Ford, Thomas Edison e Harvey Firestone. Eles eram conhecidos por seus acampamentos anuais, onde se retiravam não só para descansar, mas para trocar ideias num ambiente de total harmonia. E agora, olha só esse número, US$ 225 milhões na época. Isso foi o valor que Henry Ford recebeu em pré-vendas de um novo modelo de carro, antes mesmo de uma única unidade ter sido fabricada. A filosofia sugere que um nível de confiança e poder como esse não veio de um homem só, mas da força coletiva da aliança deles. Então, o ponto crucial é este. A teoria afirma que o segredo por trás das realizações históricas deles não estava apenas nas suas habilidades individuais. O segredo era a mastermind que eles criaram juntos. A fusão das mentes deles teria sido um ingrediente que mudou tudo. Só que essa harmonia com os outros não pode existir sem uma harmonia interna. A filosofia defende que antes de formar qualquer aliança poderosa, é preciso primeiro conquistar os 6 inimigos perigosos que vivem dentro de cada um de nós. E são estes os 6 medos fundamentais identificados como os maiores obstáculos para o sucesso. Segundo o autor, a gente herda esses medos, tanto de forma física quanto social. Eles são passados de geração em geração. E por isso, precisam ser superados de forma consciente. A mensagem aqui é bem direta, né? Dominar esses medos não é só uma sugestão, é um pré-requisito.
É o passo final e decisivo para liberar o potencial máximo de uma pessoa e, assim, a sua capacidade de formar as alianças que realmente levam ao triunfo. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Se essa química mental entre as pessoas realmente cria uma força extra, seja ela positiva ou negativa, vale a pena a gente parar e pensar nas nossas relações pessoais e profissionais. Que tipo de alianças estão sendo construídas ao nosso redor e que tipo de poder elas estão de fato gerando no mundo?